Esta é uma mulher de 95 anos. Ela tem metade da fortuna de Londres, mas ela não está nada feliz. Durante sua festa de aniversário de 95 anos, ela continuou falando mal de seu filho para todos. Nesse momento, um cara olhou para a velha, a tirar alguma coisa, mas foi parado pela garota ao lado dele. Depois de falar mal do filho, a velha quis ir ver o corredor de arte, mas quando ela entrou na entrada do corredor de arte, outra pessoa estava observando. A cena mudou. A velha tornou-se um cadáver. Todo o seu corpo estava ferido e caído no chão. No escritório forense, Ron perguntou a Morgan por que ele não tinha entrado em cena. Morgan disse que não iria àquele museu em sua vida, mas mesmo que não estivesse no local, ele sabia o que aconteceu. Uma memória apareceu na mente de Morgan, como se ele e a morta se conhecessem. Por outro lado, Lucas foi cativado por uma bela repórter. Infelizmente revelou a notícia da autópsia, fazendo o caso na primeira página. O filho da vítima tem imenso poder. Foi até a sala do diretor, apontando para o diretor e repreendendo. Morgan foi ao escritório se desculpar. Foi repreendido mais uma vez, e foi afastado do caso. Embora Morgan não pudesse mais fazer a autópsia, ele ainda podia investigar o caso. Então ele e Ron foram ao museu juntos. Mas ele já tinha dito antes que nunca mais iria lá na vida, né? Mudar é mais rápido do que a velocidade da luz. Duas pessoas chegaram ao local do crime. O salto dos sapatos da vítima era feito de borracha natural. Morgan aproveitou o antigo método do Departamento Federal de Investigação para coletar impressões digitais e rapidamente as encontrou. E com base no tamanho e na distância desses rastros, Morgan inferiu que a velha tinha rastejado. E esses rastros se estendiam até a frente da escada. Era óbvio que ela tinha caído do topo da escada. Mas por que uma velha mortalmente ferida deveria rastejar para longe? A menos que alguém ameaçou a vida dela. Morgan especulou que devia haver outra pessoa no local. Ron imediatamente negou a especulação dele. Não era possível tirar conclusões apenas com base nisso. Mas logo depois, Ron recebeu um telefonema que confirmou o pensamento de Morgan. Naquela época, havia de fato mais alguém no corredor de arte. Era o namorado da neta da velha, Rist. Rist foi levado à delegacia para interrogatório. Hans especula que Rist empurrou a vítima escada abaixo. Rist explicou que ele seguiu a velha apenas para fazê-la concordar em se deixar casar com sua neta. Então a velha deu a Rist um anel de diamante e desejou-lhes felicidades. Rist ia se casar com a neta dela. Como ele podia matar a velha? Morgan descobriu a anomalia. Ligou para Ron para perguntar alguns detalhes. E soube que a velha estava sem palavras, suada e cheirava a queimado. Morgan chamou Ron para dizer que seu palpite anterior provavelmente estava errado. Os sintomas que Rist acabou de mencionar indicavam que a velha tinha uma doença especial. A velha devia ter sido atingida pelo vento e caiu sozinha escada abaixo. Morgan precisava de um exame de fígado para corroborar suas especulações. Mas ele não era mais o examinador forense deste caso. Então Morgan foi para Lucas, esperando que ele pudesse ajudar. Lucas disse que faria o seu melhor. Ron então disse a Morgan que o filho da velha estava leiloando a casa da velha. Morgan imediatamente ligou para Abby. Descobriu que Abby estava na cena do leilão. Morgan então lhe disse para ir ao banheiro para encontrar os remédios que a velha usava quando estava viva, e tirar fotos para ele. Abby cuidadosamente subiu as escadas, encontrando rapidamente os remédios. Mas depois que Morgan olhou por uma vez, ele não conseguiu encontrar algo que queria. Onde estava o remédio que fez com que a velha estivesse atingida pelo vento? A pista do caso foi interrompida. O que eles deviam fazer? Enquanto os dois estavam pensando, Morgan de repente percebeu a mão do filho da velha, que ainda tremia sem parar. Morgan ficou pasmo. O filho dela tinha epilepsia. Morgan imediatamente o interrompeu e perguntou se ele tinha tomado fentanil. Ele ficou muito zangado e disse: "Por que eu deveria contar para si?" Mas antes das perguntas de Morgan, ele ainda admitia com uma cara irritada: "Eu bebi, mas e daí?" Nesse ponto, Morgan disse: "Foi a coisa que matou sua mãe." Ele era listado como um dos suspeitos. A polícia resolveu interrogá-lo. Ele disse que seu nome foi riscado do testamento pela velha. Era ele quem esperava que a velha sobrevivesse. Porque se a velha vivesse, os benefícios dele velho seriam maiores. Embora odiasse sua mãe, ele não a matou. Devido à falta de evidências diretas, ele foi libertado por inocência. O caso entrou num impasse. Nesse momento Lucas trouxe uma boa notícia. Ele foi à casa funerária para ver como estava a velha. Segundo os resultados do teste, a velha realmente morreu de fentanil, e ela bebeu 3 horas antes do início da festa. Basta encontrar a pessoa que estava com a velha naquele momento, então o assassino seria encontrado.
Depois, o policial Hanson também trouxe uma boa notícia: a enfermeira tinha herdado propriedade da velha. A polícia trouxe a enfermeira de volta para interrogatório. A enfermeira mencionou, naquele dia antes do jantar, ela acendeu a lareira para a velha. Morgan estava ciente do fato incomum de que, antes do jantar estar quente, não havia necessidade de acender a lareira. Os dois foram até a casa da velha. Morgan descobriu um pedaço de carta na poeira da lareira. O símbolo no final da carta era idêntico ao da pintura do museu. Nesse momento, alguém no andar de baixo mencionou que faltava uma taça de vinho, o que chamou a atenção de Morgan. Essas taças de vinho eram o tesouro particular da velha. Só ela podia usar, mas a velha não bebeu. Então, para onde foi a taça? Morgan ligou novamente para perguntar à enfermeira o que a velha jantou. Ela disse que era um prato tradicional de pato frito. Pato frito em óleo acelera a absorção do remédio depois de tomar. Os dois então entraram no carro Rolls Royce Phantom da velha, e encontram a taça de vinho perdida, e a poção que matou a velha. Quando Ron perguntou quem estava no carro com a velha, todos os detalhes deste caso surgiram na cabeça de Morgan. Então, Morgan surpreso impediu que Ron ligasse. E ele disse que já sabia quem era o assassino. A cena mudou, Morgan chamou o filho da velha ao museu, e contou-lhe a verdade. Esse caso não tem autor algum. Tudo isso é um suicídio que foi meticulosamente planejado pela velha. Depois que a velha soube que lhe restava pouco tempo, decidiu suicidar-se. No museu, quando a velha entrou sozinha no corredor de arte, preparando-se para acabar com sua vida, Rish apareceu de repente e perdeu a hora. Então, quando a velha subiu a escada, o pato frito do jantar tinha acelerado o efeito do remédio. A velha caiu da escada, mas ela ainda reprimiu a dor, persistentemente rastejando para onde ela queria ir, que era na frente da pintura deste artista desconhecido. Esta pintura era a obra da pessoa que amava. A velha não podia estar com a pessoa que amava, por isso esperava poder morrer antes desta pintura. Morgan disse que era uma história trágica com um final feliz. Depois de assistir a esse filme, acredito no amor novamente. E vocês? Até o próximo vídeo!